Fala, gente. Feliz carnaval, né? Boa segunda-feira. Espero que você esteja bem, se divertindo, com a família, com amigos e tal. É isso aí, curte. Eu tô aqui, tô na academia, dei agora uma paradinha rápida para gravar um podcast para você. Algo que vai ser muito importante para. É um conteúdo leve, tá, gente? Nada demais. Apenas eu preciso que você abra a sua cabeça para uma informação importante. Se você não viu meus vídeos ou não entrou ainda no meu blog, talvez você fique um pouco perdido agora, tá? Mas você vai conseguir entender do mesmo jeito. Agora presta bem atenção. Eu vou falar sobre ticket médio. Ticket médio é uma quantidade média que um paciente seu gasta ao entrar no seu consultório. Então ele entrou na sua clínica, a média que ele vai gastar, né? Lógico, tem gente que gasta muito mais, tem gente que gasta bem menos. A média ali é o seu ticket médio. E esse é um número interessante. Se você não tem essa informação ainda, é importante que você comece a gerenciar isso. Comece a gerenciar aí a sua clínica, comece a anotar, tem um software, tá? Para poder ter isso. Você tem caderninho ainda, interessante. Daqui a pouco, creio que você vai estar contabilizando números maiores e o caderninho não vai dar mais espaço, não vai ter mais espaço. Então, troca já. Começa o quanto antes por um software, tá bom? E ele vai começar a te dizer isso de uma maneira bem mais fácil, bem mais simples. Mas o fato é muita gente entrou aqui nesse grupo, talvez querendo aumentar a quantidade de pacientes particulares que atendia, né? E isso é bacana, é lógico. Acho que todo mundo quer isso, atender muita gente. Mas eu já atendi muita gente de não ter horário. E eu tô falando de paciente particular, né? Tô nem falando na época de plano, não. De não ter, de trabalhar sem horário de almoço praticamente, passando aí das 6 horas, caindo 7 horas adentro, saindo 8 e pouco da noite algumas vezes, final de semana com certeza, o sábado aí atendendo também, algumas vezes sábado à tarde. Atendi muita gente. E teve um momento que eu estava faturando bem, só que se estagnou. E estagnou por quê? Porque todo mundo tem 24 horas. E você precisa, né, valeu, você tem um limite ali de quantidade de pacientes que você pode atender. E eu não sei qual a sua carteira de clientes, não sei qual a sua especialidade, na verdade, mas se for, por exemplo, prótese, você vai precisar de várias sessões. Então, rapidamente você ocupa a sua agenda. E talvez for ou não, né? Agora, se você outras especialidades, talvez aí a quantidade de sessões seja menores. Mas a minha era consideravelmente, precisava ir de até umas 6, 7 sessões, 10 sessões na época que fazia para concluir um tratamento. E o que acontece? Atendi muita gente e o meu valor ali mensal começou a estagnar, porque estava tendo aquele limite com aquela quantidade de valor estabelecido, meu ticket médio era X. Não tinha mais ponto de crescer, não tinha mais horário para atender, já estava esgotado também. E aí qual foi a sacada? Eu preciso aumentar meu ticket médio. Ah, tá. Como é que eu vou fazer isso? Começa pelo valor da consulta. Vamos filtrar isso daí. Porque, gente, quando você não tem mais para onde ir, não tem como crescer mais ou ganhar mais, eu espero que você esteja motivado a ganhar cada vez mais, né? Então, você precisa partir para outras noções. E a principal delas era: gente eu já tenho, então preciso de gente que pague mais. Assim eu consigo escalar o meu valor. E foi isso que eu fiz. Comecei pela consulta. Aumentei aí, na época foi R$ 50, em R$ 50 o valor da consulta. Dessa forma, já caiu um pouquinho a quantidade de pessoas que vinham para o consultório. No entanto, essas pessoas que pagavam um pouco mais da consulta, elas poderiam pagar mais. E assim eu venho escalando. Agora, com um valor de aumento de consulta já um pouquinho, né, maior, aumento consulta não, mas meus tratamentos têm uma média de aumentar 10% a cada 3, 4 meses, mais ou menos isso. Que eu consigo aumentar, que tenho conseguido aumentar o valor dos meus tratamentos também. Então, é assim a maneira que a gente consegue de escalar, é a maneira que a gente consegue de aumentar o ticket médio. Ah, Glauco, mas eu não consigo cobrar isso tudo agora, eu não consigo sequer cobrar consulta aí.
aí são outros 500. Aí a gente já vai trabalhar com outras coisas, outros fatores que estão envolvendo. Nesse momento eu quero falar para aqueles que já têm muito paciente ou está atendendo aí de repente muito plano e ainda não atentou para isso, tá certo? Vai chegar ao limite que você vai estar estagnado e a maneira que você tem de escalar é justamente primeiro aumentar a sua consulta e depois aumentar o valor dos seus procedimentos. Um outro detalhe, eu fiz isso uma vez no momento errado. Estava conversando com um colega de outra cidade, de outra capital, de outro estado, no curso que eu fiz fora, e ele estava dizendo, que você cobra muito barato, pô, seus tratamentos são excelentes, caramba, eu consigo cobrar tanto na minha cidade, por que você não consegue, que é capital? E aí eu disse, pronto, esse é o meu momento, vou aumentar. Gente, eu aumentei a consulta em R$ 150 a mais. Só que meu público não estava preparado para isso. Eu mal tinha tanta gente assim ainda. Eu apenas acreditei na ideia dele, mas sem planejar. E foi um mês terrível. Na verdade, foram 2 meses terríveis, porque eu acreditava que a resolução daquele problema seria após um mês. Na verdade, se estendeu bastante, então eu tive que voltar atrás muito rápido para não cair no buraco ainda maior. Então, estava querendo sair meio que de uma crise, aumentando o valor. Só que sem passar valor percebido para o meu paciente. Ou seja, hoje o meu paciente, se eu cobro X mais 2X, digamos assim, eu aumentei aí alguma quantidade aí no meu tratamento, meu paciente hoje percebe. Ou ele aumentou por causa disso, ou ele pode aumentar por causa disso, ou o valor dele é maior por causa disso, disso. É facilmente percebido pelos meus clientes. Eu vou ensinar isso para vocês. Agora, quando você não passa isso para o seu cliente da maneira correta, ou seja, ele não percebe facilmente o porquê que aquele valor foi aumentado, ou o valor está diferente, digamos, do mercado um pouquinho, aí você cria uma confusão na cabeça dele e ele não vai te pagar. Às vezes você nem você mesmo acredita que pode ser aumentado. Então, fora de cogitação, isso não vai rolar. A estratégia que eu cometi há um tempo atrás, ela foi equivocada. A minha estrutura da clínica, por exemplo, não melhorou, não melhorei nada, simplesmente aumentei o valor. Mas eu não estava preparado para isso, eu não tinha preparado meu público para tal, então nem eu mesmo acreditava que eu poderia cobrar tanto. Foi defasado. Caí num buraco, mas consegui me recuperar rapidamente. Voltei atrás na estratégia, não tem nenhum problema com isso. Por isso que eu quero que vocês percebam, entendam que eu já fui várias vezes, já voltei, já mudei de estratégias N vezes, buscando sempre o crescimento. Isso faz parte. Agora, é o seguinte, gente, vocês precisam entender que a gente está no game, a gente está no jogo, e o fato é que a gente não pode de forma nenhuma perder um life, né? Um pouco de life ali pode acontecer. Às vezes você perde até uma vida. Agora, o que não pode acontecer é você perder os seus lives, não sei se vocês lembram disso, perder todos os seus coraçãozinhos ali no game, porque aí vai ser game over, e game over é fatal, não tem como recuperar mais. Então você pode cair, mas tem que se levantar. Você pode até cair e levar alguns tombos, mas rapidamente você tem que se recuperar e ganhar esse jogo de virada. Então, gente, ficou aí a dica leve, né? Mas eu preciso que vocês pensem sobre isso, tá? Ticket médio, ticket médio. Você precisa aprender a escalar o ticket médio, valor percebido do seu cliente, tá ok? Valeu, gente. Espero que o áudio esteja bom. Então, um pouquinho de ventania agora. Mas valeu, um abraço. Compartilhe esse áudio com quem tiver esse link. Eu vou colocar todas aqui minhas redes, meus canais de comunicação aqui nesse grupo. Parabéns, tá? Vocês vão longe, tenho convicção disso.